Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mentalidade de produto. E eu vou falar desse assunto justamente porque eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi no passado. Então eu quero falar desde o começo para você que está iniciando nessa área aí de projetos e produtos, porque isso pode influenciar muito as decisões que você vai tomar daqui para frente. Por ser um conceito de mentalidade, obviamente é algo mais abstrato, mas eu tenho certeza que isso pode te ajudar no seu dia a dia e na sua carreira. Então antes de começar o vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e seu comentário também. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho desse assunto, eu queria abordar a minha história e minha experiência para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então em 2006 eu trabalhava numa empresa pequena, a gente era em torno de 20 pessoas. E o nosso foco principal, os nossos maiores clientes, eram de montadoras de carro. A gente tinha vários projetos pequenos que eram cobrados dessas montadoras como se fossem um SaaS. Para quem não sabe o que é SaaS, é um produto que você cobra uma mensalidade, tá, pelo uso dessa plataforma que você desenvolveu. Cada novo projeto que chegava, o que a gente fazia? Principalmente quando era uma solicitação do cliente de um projeto semelhante a algum que a gente já tinha desenvolvido. O que a gente fazia? A gente pegava, copiava esse código antigo e saía customizando. A gente chegou em determinado momento que a gente tinha 7 montadoras, que eram os nossos clientes, usando produtos semelhantes. Então, teoricamente, eu peguei um produto, copiei o código dele, criei algo semelhante e saí customizando. Bom, qual que é o problema de fazer isso dessa forma? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. A gente tinha um sistema, um software que a gente chamava de relatório de carros emplacados. Tá? Então, vamos pensar que a gente desenvolveu esse primeiro para um cliente A. Em determinado momento, chegou um novo cliente B e falou, olha, eu também gostaria de ter um sistema que gere relatórios de carros emplacados, mas uma coisa que eu queria era ter esse tipo de filtro, esse tipo de cores, etc. E a gente percebe que isso não existia nessa versão inicial. Então a gente desenvolve, a gente copiava o código para esse cliente B e incluía esses novos filtros e essas novas cores. Vamos pensar que até um cliente C também chegou e falou, olha, eu também quero um sistema de relatórios de carros emplacados. Então a gente copiava o código do sistema, poderia ser do sistema A ou do sistema B, mas ele chegou para a gente e falou, olha, eu quero também um novo relatório aí trimestral que não existia na nossa plataforma, então a gente foi lá e desenvolveu para ele naquele código dele. Aonde que mora o problema? Então vamos pensar que em determinado momento a gente percebe que o cliente A e o cliente C também se beneficiariam de usar esse novo filtro que foi desenvolvido para o cliente B. Então a gente teria que pegar esse novo filtro, colocar para o cliente A e também colocar para o cliente C. Qual que é o desafio de fazer isso? Muitas vezes isso gera conflitos quando você vai pegar o código desse novo filtro e jogar para esse sistema A e sistema C. Pensa depois que eles também vão pedir para colocar essas novas cores. Então a gente fala, putz, faz sentido para o cliente A e para o cliente C também ter essa possibilidade de mudar de cores. Então também, na hora que você for jogar isso daqui para cá ou daqui para lá, também você provavelmente vai ter conflitos de código, porque essa plataforma continua evoluindo. Na hora que você vai fazer o merge dessa funcionalidade para esses clientes, também vão dar conflitos, e esses conflitos eu garanto para vocês que muitas vezes eles dão muita dor de cabeça. Um outro problema de usar esse approach, de ter sistemas isolados para cada um de plataformas semelhantes, é, por exemplo, na correção de bugs. Então, pensa se a gente estava lá no cliente A e deu um problema na plataforma, um bug. Se a gente corrigir para o cliente A, isso não vai automaticamente a correção para os outros clientes B e C. A gente teria que desenvolver para o cliente A a correção desse problema e depois a gente teria que também fazer o merge dessa correção para os outros clientes. Isso também nem poderia dar conflito, poderia dar mais trabalho e assim por diante. Pense nisso numa escala agora mais exponencial. Ali eu só estava dando exemplo de 3 clientes, mas pensa que a gente teria 6, 7, 10, 100 clientes com projetos ou produtos muito semelhantes, que se originaram de um mesmo produto. Pense em quantas vezes isso não se multiplicaria. Então, se você tivesse um bug em um deles e você tivesse que corrigir para todos eles com possibilidade de ter que fazer merge e ter problemas com merge e assim por diante. Ou mesmo desenvolver uma funcionalidade que se aplicaria para vários, mas você teria que desenvolver para um e depois replicar para todos os outros. Então, isso pode se tornar um problema realmente gigante. Então, e qual foi a solução que a gente encontrou para esse problema? E aí que acaba entrando essa parte de mentalidade de produtificação. Então, vamos só voltar para o slide anterior. A gente tinha vários produtos,
cada um deles com seu código, né? Porque lembrando a gente copiou o código para cada um deles. A ideia é trazer tudo isso para um produto único. Então a gente tem um produto único, ele vai ter todas as funcionalidades, só que elas são parametrizáveis. Então para o cliente A, a gente pode falar, olha, o cliente A ele tem aquela base do produto, né, para ele, mas ele quer também o novo filtro, ele quer as novas cores, mas ele não quer o novo relatório trimestral. Então são parâmetros que você vai falando, isso sim, isso não, isso não. Para o cliente B, para o cliente C, para o D e para o E, a gente vai fazendo a mesma coisa. E para cada novo cliente que entrar, ele já vai ter o produto completo e a gente consegue ir parametrizando e dizendo se isso vai ter ou não. Isso facilita muito a manutenção. Então qualquer correção, por exemplo, de bug, a gente vai corrigir só nesse produto e isso já vai automaticamente se replicar para todos os clientes. E também novas funcionalidades e melhorias. No passado, quando a gente fez isso nessa empresa que eu trabalhava, obviamente juntar todos esses 7, né, daquele produto que eu estava falando, aqueles 7 em um só, isso demorou muito tempo. A gente ficou mais de um ano fazendo isso para poder unificar tudo em um produto só e aí sim criar as versões de cada cliente. Agora pense em quanto tempo você não economizaria se você já começasse desde o início criando esse produto único com essas parametrizações e a cada cliente novo que chegasse você ia criar a versão customizada daquele cliente de acordo com os parâmetros escolhidos. Então, isso é o que eu chamei aqui de versão parametrizada. É um dos conceitos dessa mentalidade de produto que eu queria passar para vocês. Produto único parametriza para os seus clientes de acordo com as necessidades deles. Aí eu quero pular para um segundo problema e aí eu vou falar um pouquinho da minha história também, voltando para aquela minha história inicial. Mas a gente tinha, na verdade, mais de 30 produtos no nosso portfólio naquela época. Desses produtos que a gente tinha, nada do código era compartilhado entre esses produtos, tá? Então, deixa eu explicar e entrar no detalhe para vocês entenderem melhor o que eu quero falar. Vamos nesse exemplo aqui, né? Tendo 3 sistemas diferentes. Então, eu tenho um sistema de relatório, um sistema de CRM, por exemplo, e um outro sistema de frotas. Então, 3 sistemas isolados, cada um com suas funcionalidades. Então, por exemplo, em todos eles aqui, no exemplo que eu estou dando, tinham tabelas, nos 3 tinham filtros. Mas, por exemplo, no sistema 1 a gente tinha uma parte de gráficos que não tinha nos outros 2. No sistema de CRM e de frotas eu tinha ali um cadastro, um termo mais específico que a gente usa bastante é de CRUD, né? Mas vamos pensar em cadastro, que a gente tinha também no sistema de CRM e no sistema de frotas, mas não tinha no sistema de relatórios. Vendo esse exemplo aqui, qual que é o problema, né? A gente tem componentes ou funcionalidades que são iguais ou semelhantes, então a gente tem funcionalidade de tabela nos 3, porém eles são isolados. A gente tem um código aqui que foi usado para criar essa tabela, um outro código que foi usado para criar a tabela do CRM, um outro código que foi usado para fazer a tabela do sistema de frotas. Será que não daria para usar um código único nessas 3 situações? Qual que é o problema desse approach aqui? E é bem semelhante ao problema anterior. Dificuldade com manutenção, por exemplo. Então, se a gente percebe um problema, uma melhoria que poderia ser feito na tabela 1, eu teria que fazer na tabela 1, depois também fazer na tabela 2, depois fazer na tabela 3. Então, melhorias ou correções de bugs elas não são compartilhados automaticamente. Bom, qual que seria a solução nesse caso? A gente poderia criar uma biblioteca de componentes. Então, o que seria isso? A gente poderia criar uma solução única de tabelas, uma solução única de filtros, uma solução única de cadastros e a partir dessas soluções usá-las em cada um dos sistemas. Então essa componentização, ou seja, você criar um componente de tabela que vai ser compartilhado entre diversos sistemas, um componente de filtros, isso acaba simplificando muito a sua vida no futuro, principalmente em termos de manutenção. Um ponto de atenção aqui é que nem tudo deve ser componentizado. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente tem, por exemplo, a parte de gráficos. Será que faria sentido eu componentizar gráficos para eles serem usados, por exemplo, no sistema de CRM e frotas? Depende, né? Geralmente, essa componentização, muitas vezes, ela toma mais tempo do que você fazer só para aquele software específico. E por isso, muitas vezes, você tem que pensar se vale a pena ou não. Então, em resumo, tente ter essa mentalidade de pensar em projetos isolados como potenciais produtos, usando esses conceitos de parametrização e componentização. Tá? Copiar código ele pode ser uma solução rápida no curto prazo, mas se tornar custosa no longo prazo. Obviamente, cada caso é um caso,
Então assim, você tem que avaliar se realmente faz sentido fazer essa produtificação das suas soluções usando parametrizações, componentizações e etc. Mas eu te garanto que na maioria dos casos, ou em muitos casos, isso vai fazer sentido e isso vai simplificar muito a sua vida e do seu time. Bom, e um ponto de atenção é em relação ao tipo de contrato que você tem com seus clientes. Dependendo do tipo de contrato, obviamente você não pode reutilizar aquele código que já foi feito, compartilhar código entre clientes diferentes, então sempre tenha isso em mente e analise antes de sair fazendo. Bom, pessoal, e esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o nosso canal, deixar o like e seu comentário. Valeu!